Gente, boa noite a todos. Vamos ver se é a prova número 13, né? No início agora, né? Vamos tratar das partes, né, de constitucional, administrativo, né, tributário, ética, humanos e internacional. Bom, primeira coisa como eu disse, né, essa prova é a prova mais difícil da história da OAB. E aí, por quê? Tá? Porque a prova da OAB, ela não é feita de exceções, tá? Eles fazem uma prova que é de conhecimento e de vez em quando, né, lógico que eles vão cobrar exceção, né? Não tem problema nenhum, é o normal, isso de qualquer prova para concurso público, prova inclusive da OAB também, né? Mas não é a regra ficar cobrando exceção. E essa prova aqui parece que ela fez, né, de propósito tudo quanto é coisa de exceção. Por exemplo, você aprendeu comigo ontem, né, e ao longo do curso inteiro, aquela logística da simetria. Por exemplo, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? Então você sabe que aqui na reta nós temos o presidente da República, temos o Congresso Nacional e temos o Supremo Tribunal Federal e também, né, o STJ. Tá? Na reta dos estados, governador do estado, você também tem a Assembleia Legislativa e você tem o TJ, que é a reta do estado. Tá? E aí você tem também o prefeito, aí você tem a Câmara Municipal, e aí você tem na reta o juiz, mas não existe poder judiciário municipal. Tá bom? O que eu quero dizer? Se eu perguntar uma coisa para vocês aqui agora, assim, por exemplo, aquilo que o presidente faz é referendado por quem? Ah, o que o presidente faz é referendado pelo Congresso Nacional. Ah, se o governador do estado faz tal coisa, quem que referenda? Ah, o, a Assembleia Legislativa. Se o prefeito faz uma coisa, quem que referenda? Ah, a Câmara Municipal. Né? Então a logística fica aí, certo? Aí eles vão lá e perguntam uma coisa assim, sobre a movimentação de índios, tá, de modo forçado. O governador do estado ele está mais próximo, né, do local do problema em si, e aí ele acaba resolvendo mover os índios. Uma situação qualquer, pessoal, pensa uma barragem que vai ser construída, né, numa hidrelétrica, você tem que mover, né, os índios, e isso, infelizmente, de modo forçado, tá? Você vê que não tem respeito nenhum, né? Pode ser direita ou esquerda, não tá nem aí, vai fazer hidrelétrica, vai matar os bichinhos e foda-se, tá? Só que, lógico que existe, sim, né, os direitos humanos, existe, sim, as pesquisas que são feitas com os ribeirinhos, com os índios, tudo isso é feito. Mas, então, como estou dizendo, nós vamos remover os índios. E aí, gente, o governador do estado do Amapá, do Pará, né, do Amazonas, o governador do estado, ele que vai fazer o ato específico. Né? E aí isso tem que ser confirmado por alguém. Quem é que vai confirmar? Quem é que vai realmente dizer que isso está certo? Aí você vai pensar assim, pô, se está na reta, tinha que ser o que? A Assembleia Legislativa, né? Mas não. No caso aqui agora, é o Congresso Nacional que vai mexer com isso, né? Na quase de movimentação, de mover índios de modo forçado. Então nota que não é o presidente da República, porque o presidente da República não sabe o que está acontecendo, quem sabe o que está acontecendo é o governador do Estado. Mas promover, tá? Os índios de modo forçado, quem vai autorizar isso aqui, quem vai permitir que isso ocorra, é o Congresso Nacional. Tá bom? Está mais próximo do problema do governador, mas quem resolve, quem autoriza é o Congresso Nacional. Tá bem? Beleza? Maravilha. Aí temos aqui também uma outra questão, né? Temos aqui o Tribunal de Contas, né? Eles jogaram lá o Tribunal de Contas. E aí, Lacan, deixa ela. Aí o Tribunal de Contas, também nós aprendemos aqui que ele não é órgão do Poder Judiciário, tá? Tem o nome de tribunal, mas não é órgão do Judiciário. O Tribunal de Contas, ele ajuda a fiscalizar as contas do chefe do Poder Executivo, certo? E se eventualmente ele não aprovar, o Poder Legislativo, ele vai lá e derruba por 2/3 a desaprovação das contas, tá bom? O Tribunal de Contas, então, ele é órgão independente, ele não faz parte do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Isso aqui é muito importante, tá? O poder, né, executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o Tribunal de Contas não faz parte de nenhum desses órgãos. Tá? Olha só, não faz parte de nenhum desses órgãos. Tá bom? Ele auxilia o poder legislativo nas contas. Tá bem? Sobre atos e contratos, você sabe que ele pode sustar atos. Ele pode sustar. O que é sustar? Sustar é assustar. Assustou, paralisou. Não vai funcionar. Ele pode sustar atos administrativos, né? Mas não pode fazer isso com contratos administrativos. Com contratos, ele não pode fazer, tá? Então, ele susta atos, mas não susta contratos. Isso aqui não. Agora, o ato, ele pode sim sustar. Beleza? Tranquilo, gente? Só lembrando, gente, esse é o órgão que não é do Poder Judiciário. E lembrar que que existe um órgão do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o único órgão que não julga.
tá bom? Beleza, Tribunal de Contas está aqui, tranquilo isso aqui. Aí vamos lá, outra coisa, né? Nós falamos sobre o ensino religioso. Ele de natureza confessional ele é possível e ele é permitido aqui no Brasil, tá bom? Então você pode ter o seu filho aprendendo uma outra religião dentro da escola. Rafael, mas isso é óbvio, né? Porque, por exemplo, na escola adventista eles ensinam, né, uma doutrina específica religiosa. É, eu sei, gente, mas acontece que a Adventista é uma escola particular, né? Então, se você montar uma escola, você pode fazer a escola que você quiser. Ela vai ter uma escola com um ensino, com dois professores e vai ter ali uma doutrina, uma disciplina budista, né? A logística do budismo é diferente do cristianismo, tá bom? Então, cada um tem uma forma de ver as coisas. Então, você pode se montar uma escola particular. Só que eu estou falando de escola pública, né, gente? A escola pública, tá? Ela vai ter o ensino confessional, mas não é um ensino obrigatório. É um ensino de aprendizagem mesmo, tá bom? Temos também, aqui interessante, a, a ação, né, de impugnação de mandato eletivo. Isso aqui é uma abreviação, né? Vamos lá. Ação de impugnação de mandato eletivo, né? O que acontece? A AIME, né, que é essa situação aqui específica, ela tem uma expressão que a gente aparentemente vê que é fácil. A ação de impugnação do mandato eletivo não é ação de impugnação de registro de candidatura, porque existe também a ação de impugnação de registro de candidatura. Imagina que você registrou candidatura, você só quis, tá? Você foi lá para o partido X, partido Y, você pode fazer isso. E alguém pode impugnar isso aqui. Por quê? Ah, porque você, é, sei lá, porque você vai contra os princípios que a pessoa acredita. Ela faz, ela pode perder, mas ela pode fazer. Agora, a impugnação do mandato eletivo, gente, eu só estou dizendo isso por quê? Porque os nomes, as palavras em si, elas já explicam as coisas, né? Ó, a ação de impugnação, a palavra impugnar é uma palavra muito importante, já falei para vocês, e a ação de impugnação do mandato eletivo. Então aqui nota que o cara ele tem uma lógica de que vai existir realmente, né, uma posse dele. Então eu vou impugnar, né, o mandato dele, mas ele já ganhou, porque para alguém ter um mandato ela tem que ter ganhado as eleições. O que eu quero dizer com isso? Ó, existiu o dia em que você ou o seu conhecido registrou a candidatura. Aí depois do registro de candidatura, você tem as eleições. Depois das eleições você tem a diplomação, né? E depois da diplomação você tem a posse, né? A posse vem depois da diplomação. Então, o que é a posse? A posse é quando você vai lá, né, no dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, e toma posse. A ação de impugnação do mandato eletivo, ela não tem como ser na registro da candidatura, tá? Ela tem que ser, né, quando você já ganhou as eleições. Então, não é na eleição, porque a eleição ela é feita hoje, por exemplo. Aí o resultado sai hoje, sai amanhã, né? É rapidinho para sair o resultado no Brasil. O Brasil, ele faz eleições, né, pessoal, digitais. É uma coisa estranha, né? Não pode falar hoje em dia, porque se você falar que tem corrupção nas eleições, você está cometendo crime eleitoral, né? Contra a democracia. Mas, se você para pensar, os Estados Unidos não tem voto eletrônico, o Japão não tem voto eletrônico, a Alemanha não tem voto eletrônico. E são países extremamente desenvolvidos. Será que eles não conseguiriam fazer uma eleição, né, de forma digital? Será que eles não conseguiriam fazer? Conseguem fazer, né? É porque realmente tem muito mais chance, né, de dar problema, pessoal, tá? É muito difícil de você controlar. Agora, os papelzinhos fazendo a contagem é tranquilo. Então, uma ação de impugnação do mandato eletivo, o que acontece? Ó, a partir daqui, né, você tem o prazo de 15 dias para poder fazer essa ação de impugnação do mandato eletivo, tá? 15 dias. A AIME, né? Eu lembro quando cobrou isso aqui pela primeira vez, na época eu não cobrava direito eleitoral, né? Mas cobrava o artigo 14 da Constituição Federal, que é direito eleitoral, né? Então aí cobrou isso aqui, o pessoal ficou super revoltado na época que cobrou essa questão, uma exceção, né? Mas não, ela tá ali no mesmo artigo que a gente fala sobre o Poder Executivo, que a gente fala sobre, né, as idades, 35, 30, 21, 18. Tava tudo certinho para cobrar isso daqui, né? E aí o prazo é de 15 dias. Acontece que quem é que vai fazer essa ação? Tá, pessoal? Aqui é bem legal. A gente vai aprender. Olha só, é um partido político, pode fazer. O que mais pode fazer? Além do partido político, a coligação partidária pode fazer. Fala, o que é coligação partidária? É quando você junta mais de um partido político com o mesmo fim, né? Aí você tem que lembrar que não pode ter coligação partidária para fins, né, de sistema proporcional, que é aquela que você juntaria o Tiririca com o Celso Russomano, os caras que têm mais votos como deputados
vão estar no mesmo partido político, e aí eles vão fazer o quê? Eles vão juntar, todas as cadeiras vão ser desse único partido político dentro do Congresso, tá bom? Também você tem candidatos, pessoal, candidato ele também pode fazer a impugnação do mandato eletivo, né? E o Ministério Público Eleitoral também pode fazer. Rafael, não vou decorar tudo isso, mas não precisa, porque você vai decorar que qualquer pessoa não pode fazer. Olha só, não é qualquer pessoa que pode fazer ação de impugnação do mandato eletivo. Em outras situações, você tem ação popular. Ação popular, qualquer pessoa pode fazer. Olha só, qualquer pessoa pode fazer, né? Menos o Ministério Público. Esse aqui não pode fazer, certo? Aí, voltando para cá, qualquer pessoa pode fazer, não pode. Aqui, na ação popular, qualquer pessoa pode fazer, sem problema nenhum. Aí nós temos também, em ética, na matéria de ética, você tem lá sobre pedir, né? Uma, não é desaforamento, como é que é o nome? Um desagravo público, né? Quem é que pode pedir o desagravo? O que é o desagravo? O desagravo é quando você quer voltar à moral do advogado. O advogado ele foi humilhado no órgão público e aí você quer voltar à moral dele. Quem é que pode pedir isso aqui? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, inclusive advogados, porque qualquer pessoa, pessoal, aqui pode ser médico, né? Pode ser arquiteto, né? Pode ser inclusive advogado. Então, qualquer pessoa é qualquer pessoa. Então, no final das contas, eu tenho que saber que na ação de impugnação do mandato eletivo é o único lugar que não é qualquer pessoa que faz. Não é qualquer pessoa, olha só. Ação de impugnação do mandato eletivo. Tá? Mas olha só, é fácil lembrar porque você tem partido político que tem a ver com assunto eleitoral, coligação partidária, candidato, Ministério Público Eleitoral, tudo isso tem a ver com direito eleitoral, tá? Por este motivo, é mais fácil decorar, tá bem? Agora deixa eu pegar essas páginas aqui. Acaba demorando mais fazer assim. Então, vamos lá, só reiterando, gente, eu disse que temos uma situação diferente aqui. É, a prova, eu não sei o número da prova agora de cabeça, gente, tá? Não sei, a nossa aqui é a prova 13, né? Mas eu estava comentando sobre o governador do estado, sobre a movimentação de índios de modo forçado, tá? Eu disse que ele que vai decidir a respeito, mas quem aprova é o Congresso Nacional, tá bom? Falamos depois sobre o Tribunal de Contas não ser órgão do Poder Executivo, Legislativo nem Judiciário, auxiliando nas contas, tá, do Legislativo, tá bom? Ele não pode sustar contratos, mas pode sustar atos administrativos, beleza? Maravilha, gente. O que é o Tribunal de Contas, pessoal? O Tribunal de Contas é o cara que ele vai cuidar do dinheiro público, né? Ele olha para o CIP, ele olha para os gastos nas licitações, ele está ali. O Tribunal de Contas está fazendo tudo o que tem que ser feito, tá? Beleza. Então, é fácil você visualizar que ele fiscaliza as contas e é fácil você visualizar que ele vai ver problema de contratos de licitação. Mas ele não pode acabar com o contrato de licitação automaticamente, tá? Ele vai precisar do Poder Executivo, ele vai precisar, né, do procedimento administrativo disciplinar, tá bom? Aí eu falei sobre a ação de impugnação do mandato eletivo, disse que conta 15 dias após a diplomação, que é depois que a pessoa vence. E aí eu comentei, aproveitei aqui, trouxe a baila, né, sobre desagravo público, no caso de advocacia, né, de advogado, e também sobre ação popular, né, no que é uma situação de uma ação para proteger um patrimônio, seja de qual for, da administração pública. Oxi, opa, foi mais rápido que meu olho. Bom, vamos lá, então. Ação de impugnação nota letiva, ensino religioso, Tribunal de Contas, instituições privadas ajudando no Sistema Único de Saúde, né? Empresas filantrópicas sem fins lucrativos, tá? Vamos lá. Ó, o Brasil ele tem o Sistema Único de Saúde, que é bem falado, né? Beleza. O Sistema Único de Saúde, pessoal, ele faz parte, né, da gestão pública, tem dinheiro que vai para a saúde, tem dinheiro que vai para a educação, tá tudo certo, tá bom? Beleza. Eu que acabei comentando que ele é muito bom no estado de São Paulo, nos outros estados não é tão bom assim, não sei por que que o Brasil tem tanto orgulho do Sistema Único de Saúde. É bom aqui no estado de São Paulo.
Aí nós temos o regime, né? Desculpa, nós temos a Seguridade Social. A Seguridade Social, tá? Ela tem dentro dela, né, a Previdência, a Assistência e a Saúde. Esse mnemônico PAS aqui, ele é muito simplesinho, né? Porque não tem muita vantagem você decorar isso daqui. A não ser que você se preocupe, né, com a saúde, com a educação. A educação não faz parte da Seguridade Social. Aí ajudaria você a decorar. Então, aqui, de certa forma, se você para pensar, é saúde, né, assistência e previdência. Não tem a educação. A educação não faz parte da Seguridade Social, tá bom? E, inclusive, para fins de direito trabalhista, a educação não é atividade essencial para fins de greve. É até estranho você pensar assim, nossa, a educação é atividade essencial? Olha como é que é contrassenso a nossa interpretação da matéria, né? A educação é essencial, mas ela é atividade essencial para fins da administração pública? Não é. Tanto é que você via antigamente, né, muitas greves dos professores, né? Isso também é estranho, porque os professores hoje estão ganhando pouco, 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 né? Mas muitos professores têm uma ideologia partidária que acaba não contestando o governo, né? É uma coisa bem, bem, bem doido isso, né? Os professores sempre se insurgiram, né, contra o governo, aí hoje ele não pode ir contra a ideologia dele, ele acaba não colocando a culpa em ninguém, né? Então é bem complicado isso, mas a gente tem que lembrar que a educação, ela não faz parte, né, da Seguridade Social e ela não é atividade essencial. E aí, voltando a falar da saúde, então, no Brasil, gente, a saúde, ela é algo que é valioso, inclusive se você tiver com um problema específico de saúde, você pode ir no hospital particular e você tem que ser atendido lá, tá? Você tem que ser atendido. Se você não for atendido, eles respondem por crime, tá? O que acontece é que você vai assinar um contrato depois para poder pagar, né, a conta. Essa é na teoria, né? Quando eu fui fazer uma situação parecida com isso, um dia lá, você não tinha médico, né? Ó, vamos lá. A assistência à saúde é livre e é iniciativa privada. O que é iniciativa privada, gente? São pessoas jurídicas de direito privado. Nós, se nós quisermos criar um hospital, montar um hospital, a gente monta, tá bom? Ó, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas ou a sem fins lucrativos, tá? Então, olha só, isso aqui é algo basicão, né, para a nossa logística de saúde. Aí, gente, o que nós temos que decorar é esse finalzinho aqui, que é justamente as filantrópicas, tá? E as sem fins lucrativos, entidades. Tá? Vamos voltar para o texto da Constituição, olha só. Elas podem participar de forma complementar. É proibido destinação de recursos públicos para auxílios às subvenções de instituições com fins lucrativos. O que é isso? É óbvio, né, gente? Se você tem ali um hospital, por exemplo, aqui em Votuporanga tem um hospital da Unimed, que é um hospital famoso já, que hoje tem laboratório. Aí ele é totalmente lucrativo, né? Cresceu, tem mais de uma cidade e tal. Enfim, no Brasil todo, né, tem a Unimed e tal. Então você vê que é lucrativo. Não faz sentido o Estado colocar dinheiro nele. Então não é lógico isso. É por isso que também tem coisas que a gente dá para acertar sem estudar. É vedado destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, tá? Olha só, então a preferência dos benefícios, né, é para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Essa é uma regra também, assim como para partidos políticos, tá? Então, em regra, a gente não pode receber dinheiro para financiar partido político e nem a saúde pública do país, tá bom? Beleza, gente. Aí nós temos aqui até uma coisa estranha, né? A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante. Mas o mais importante aqui é essa parte das situações, né, de filantropia e sem fins lucrativos. Só reiterando, então, a educação não é atividade essencial dentro do Brasil. E aí isso, Rafael, mas aí por que que eu vou errar isso na prova? Porque a gente vai pensar que a educação é importante, e ela é mesmo. Ela só não é atividade essencial para fins das leis. Tanto é que existem greves, né, de professores, mas é mais difícil existir greve, por exemplo, de hospital, tá? Porque é uma atividade essencial. Aí eles têm que comunicar, é bem complicado de conseguir fazer uma greve, tá bom? Aí outra frase aqui, né? Hoje eu estava ajudando uma menina da mentoria, ela faz mentoria comigo, e aí a gente. É até legal isso, né? Gastamos lá uns 40 minutos, pessoal, para falar sobre cláusula de reserva de plenário. Ela ainda está
no terceiro ano de direito, né? Mas mesmo assim, eu sei que a gente se forma e a gente não domina as coisas, né? Então, o fato de você já ser bacharel não significa que você sabe tanto, né, quanto uma pessoa que está estudando ainda. Só para dizer isso é porque deu trabalho para ela entender o que é isso aqui. E eu fui, né, demonstrando aos poucos, para chegar no ponto de mostrar que a força de um tribunal, ela existe quando a maioria absoluta dos membros se manifesta a respeito, né? Então, ó, a força de um tribunal, ela acontece nesse sentido, né? Quando a maioria absoluta dos membros se manifesta a respeito. Estou dizendo isso por quê? Porque também tem uma frase aqui que seria muito legal eu só falar, né, e a gente acertar a questão, não ter dúvida nenhuma, nem preocupação. Ó, a ADI, né? A ADI, ela não vincula a função legiferante e o próprio STF. Olha só. Então, olha só. Um julgamento de ADI não vincula a função legiferante e o próprio STF, né? Isso aqui também é uma coisa, uma frase muito, muito importante. E aí, por que que era para ser fácil? Porque nós aprendemos, nós ouvimos até falar que ouvimos até enjoar que a súmula vinculante, ela não vincula a função legiferante, né? A súmula vinculante, ela não impede que alguém crie uma medida provisória contra ela. Ela não vincula a função legiferante. Aí eu falo assim, mas um julgamento de ADI não vincula a função legiferante. O que que significa isso? Significa que hoje, pessoal, hoje o STF disse que o assunto X ele é inconstitucional. Hoje ele falou isso. Qual assunto, Rafael? Imagina que é, seja a lei lá da misoginia, né? Acho que não foi sancionada ainda, né? Mas ela foi aprovada. Ela é vaga, né? O direito penal ele tem que ser baseado em casos concretos, né? Em definições concretas. Expressões abstratas não podem servir, né, de fundamento penal. Mas imagina que ela foi declarada inconstitucional hoje. Aí eu pergunto para você: é possível amanhã alguém votar outra lei igualzinha? É possível isso ou não? Presta atenção, hoje alguém fez uma ADI contra a lei da misoginia, né? Beleza, hoje alguém fez ADI. O STF, ele disse que é realmente inconstitucional. Por quê? Porque o direito penal ele tem que ser literal, ele tem que ser taxativo. Não adianta você colocar uma expressão abstrata lá e aí você julgar alguém por conta disso. Então, hoje o STF diz que é inconstitucional. É possível que amanhã alguém já protocole um projeto de lei exatamente igualzinho e vote uma lei igualzinha? É possível isso ou não? Algumas pessoas já responderam, né? E aí, olha para a lousa, lê essa frase aqui em cima e me responde de novo agora. E aí, é possível ou não? É possível, né? Tá escrito, ó. Um julgamento de ADI não vincula a função legiferante do próprio STF. Então, o STF hoje ele diz que uma lei é inconstitucional. É possível, então, já amanhã alguém fazer outra lei igualzinha, de pirraça? É possível alguém fazer. Por quê? Porque não vincula. Não vincula. O STF não manda pessoal no Poder Legislativo, certo? Nem por meio de súmula vinculante e nem por meio de decisão em ADI. E, inclusive, hoje é assim. E aí a pergunta que vem é a seguinte: e o STF? Ele disse que a lei é inconstitucional. É possível que ele pegue um assunto igualzinho e o mês que vem ele diga que é constitucional? É, porque ele também não está vinculado às próprias decisões, gente. O Poder Judiciário ele pode votar a depender da evolução da sociedade, né? Então é tudo diferente, tá? A sociedade ela evolui de um jeito, tá? Então é tudo diferente. Então é muito importante, é que eu disse, né? Olha só que coisa interessante. É uma frase que era para ser fácil, mas eu sei que não é fácil. Por quê? Porque, como eu disse, eu acabei gastando lá quase uma hora hoje para explicar isso aqui para a menina, né? O que é cláusula de reserva de plenário. E aqui no cursinho, nós falamos bastante tempo, mas não foi uma hora. Então, eu também sei que alguém não deve ter entendido ainda, né? Eu também sei que alguém não deve ter entendido, mas infelizmente a gente não tem como ficar uma hora explicando o que é cláusula de reserva de plenário, tá? É só você, se você pensar nas palavras da língua portuguesa, é facinho. A cláusula de reserva de plenário nada mais é do que uma cláusula que reserva ao pleno. E aí você tem que saber o que é pleno. Pleno é o quê? Pleno é a maioria absoluta dos membros. É isso. Pleno é a maioria absoluta dos membros, tá bom? Gente, o comentário que eu fiz sobre a lei de misoginia foi totalmente técnico, tá? É que eu estou dizendo que, não estou falando se eu sou a favor, se sou contra, estou dizendo que o direito penal ele tem que ser taxativo, tem que ser realmente uma expressão
que você consegue ler e definir exatamente o que é crime, tá? Eu não posso, por exemplo, pra você ter uma ideia, vagabundo não é mais crime. Você ser vagabundo não é mais crime. Já foi crime um dia, tá? Por quê? Porque tem que ser algo definitivo e objetivo. Eu não posso criar uma responsabilidade penal que é passível de interpretação diferente a depender da situação, né, que o país está. Não é muito interessante isso, tá bom? Vamos lá. Aí temos algumas expressões aqui, bem diferentes, sobre resoluções, são atos normativos primários, né? E aí, o que que é uma resolução? Aí a gente lê isso, a gente fala, putz, né, cara? Rafa, você já falou que é resolução. Resolução é uma folha de papel. Exatamente. Então nós temos as resoluções, pessoal, as resoluções do Congresso Nacional, mas podem ser resoluções também da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa. Então as resoluções, ó, resoluções, elas existem e elas estão no artigo 59 da Constituição. Inclusive, é possível que você faça uma ADI contra uma resolução. É possível que você faça uma ADI contra um decreto legislativo, né? Esses dois. Aí eu vou só acrescentar aqui que você sabe. Você sabe o que é emenda constitucional, o que é lei ordinária, o que é lei complementar, o que é medida provisória, né? Então, é natural você poder fazer uma ADI contra esses atos normativos. Só que a gente não tem muita familiaridade com esses dois nomes, né? Mas a gente tem que começar a ter agora. O decreto legislativo é só olhar uma folha do legislativo que tem força, inclusive impedindo a lei delegada de entrar em vigor, tá bom? Então, as resoluções são atos normativos primários. Maravilha. E aí a gente tem lá, as resoluções não são a Constituição Federal, tá? Mas aí eu estou dizendo, existe aqui tudo, pessoal, existe também, as resoluções, né? Existem onde? Existem na União, no Estado e no município. Então, existe a Constituição Municipal, por exemplo, nós temos aqui a Lei Orgânica Municipal e nós temos as resoluções, o quê? Da Câmara Municipal. Faz todo sentido. Tá? O que é mais importante, o que é mais forte? A lei orgânica municipal, ela é mais forte do que a resolução, porque a lei orgânica municipal, ela é o quê? A constituição do município. Tá? Então, opa, derrubei tudo aqui. Então, as resoluções são atos normativos primários, têm força, tá? Só que a lei orgânica municipal ela é mais importante. A lei orgânica municipal, inclusive, você deve ter aí, se você olhar no seu post-it de 2/3, dá uma olhada agora. Você vai ver a lei orgânica municipal aí. Dá uma olhadinha pra você ver. A lei orgânica municipal, ela é criada por 2/3. Beleza. E é ela que vai definir, pessoal, o número de vereadores, né? Não seria uma simples resolução que iria definir a quantidade de vereadores no município, né? Tem que mexer realmente na Constituição do município para mostrar quantos vereadores que podem ter. Tem municípios aí que tem muitos vereadores, não precisaria ter tantos, né? Mas existem muitos, tá bom? Bom, vamos lá. Também temos aqui sobre a criação de regiões metropolitanas. Eu acabei falando no domingo de manhã sobre isso, que era no Wordzinho de constitucional. A região metropolitana são conjuntos, né, de municípios limítrofes com uma continuidade urbana. E aí você tem ali o município polo. Então, imagina que a cidade de Valentim cresceu muito, aí Votuporanga cresce muito, Simos se cresce muito, Cardoso cresce muito. Então começou a ficar tudo colado às cidades, né? Não tem mais divisão. Isso aconteceu em São Paulo. Aí você cria uma região metropolitana por meio de lei complementar e vai ter um sede polo, uma cidade polo, né, que é o município de São Paulo, por exemplo, tá? Que é o centro ali. Então a região metropolitana ela é criada por meio de lei complementar, tá bom? Beleza? Maravilha. Micro-regiões são situações, né, que não são esses grandes centros urbanos, tá? Vamos lá, já vou repetir isso aqui tudo, gente. Aí nós temos também aqui aquilo que eu disse, né, que os entes, eles são independentes, né? Você tem a União, separado do Estado, separado do município, né? Todo mundo é separado. Aí você tem as leis, né? Você tem lei federal. A lei federal, ela diz o seguinte, tem que existir ruas na cidade. Beleza. São normas gerais, né? Tem que ter sinaleiro, normas gerais. Tem que ter uma distância mínima entre a rodovia e as casas, né? Então, isso é a norma geral. Mas nós temos também a lei municipal,
E essa daqui ela vai definir o plano realmente, né? O plano municipal. Isso aqui é o plano gestor. Por exemplo, compete à União legislar sobre trânsito e transporte. Mas quem define as velocidades das ruas dentro da cidade é o quê? É o município. É o município de Votuporanga que diz qual que é a velocidade que é na Rua Amazonas, tá? Não pode vir uma lei federal e falar assim, a todas as cidades, todas as ruas de comércio, a velocidade permitida é de 80 quilômetros por hora. Meu Deus do céu, né? Não dá. Então o município de Votuporanga ele faz o quê? Ele que define a velocidade da Rua Amazonas. Ou qualquer outra cidade que você conheça que tem uma rua movimentada, é o município que define a velocidade, tá bom? Então existe a lei federal que tem normas gerais e existe a lei municipal, né, pessoal, que tem o plano realmente municipal de gestão ali do funcionamento da cidade em si, tá bom? Beleza. Aí esse conteúdo aqui, nossa, que piscação. Mas vamos lá. É, uma coisa importante, pessoal, em direitos humanos, né? Imagina que vai ser criado algum benefício para os presidiários, né? Os detentos vão ter um novo tipo de benefício, que é uma prevenção à tortura. Aí eu pergunto para você, o que que é melhor para os presidiários? Leis que protegem eles da tortura? Né? Olha só, esse é o tipo de questão que acaba com qualquer fundamento abstrato e ele está aí nas provas de concurso público naturalmente, para você ver que é muito legal isso. É muito importante você ter uma lei que protege eles de tortura? Bom, isso é bom, concorda que é bom? É lindo isso, né? É importante ter revisões do judiciário constante para ver se não tem preso além do tempo normal? É importante isso? Também acho, concordo que é importante, né? Isso é muito importante. E não estou zombando. Lei é importante, isso é importante. Agora, me responde, então é importante leis que previnem a tortura. É importante é, situações lá de revisões de processos de execução penal para proteger, né, os presos também de ficar além do tempo determinado pela condenação. Importante. Aí você tem outra coisa. É importante visitas regulares, né, dentro dos presídios, né, para verificar por uma comissão de direitos humanos visitas regulares dentro do presídio para verificar como que está sem avisar previamente. O que que você acha que é mais importante para evitar a tortura, pessoal? Uma lei linda e maravilhosa que os políticos ficam falando, olha o tanto que a gente está protegendo tal povo. Visitas regulares ou revisão de processos judiciais? O que que você acha que é mais importante? Pensa numa lei aí, pessoal, uma lei linda, maravilhosa, uma lei assim, nossa, essa lei todo mundo gosta, porque é uma lei que está lutando, né? Olha que lei bonita. Essa lei é linda, né? E aí, o que que é mais importante, pessoal, para evitar as torturas? Visitas sem prévio aviso, que é feita por uma comissãozinha específica de direitos humanos, lei incrível de parlamentares e povo, população achando incrível a lei, né? Ou revisões judiciais. Ó, você já falou 10 vezes, não já entendeu essa merda. Né? Eu sei, mas é importante falar. Tá? Então, obviamente, pessoal, que é as visitas regulares, tá? Então existe muita coisa bonita. Isso aqui é igualzinho, gente, quando eu falei sobre os quilombos dos Palmares, eu falei sobre os quilombolas, eu falei que não é todo negro que é quilombola. O negro, ele tem direito, qual negro? O quilombola, o descendente, né, daquelas pessoas que passaram pelo quilombo dos Palmares. Eles têm direito aqui. Aí você tem letra a proteção da sua cultura. Olha só como é que é bonita a roupa que eles usavam, né? Olha o histórico, olha que coisa bonita. Esse é bonito? É bonito. Aí a língua deles, né? O que eles falavam diferente. É importante as músicas, vamos respeitar isso, a música, a cultura, a roupa, é lindo isso. Ou você acha que é melhor eles ter a propriedade, né? Os títulos emitidos das propriedades das terras? O que você acha que é mais importante? Ter terra, né? A propriedade das terras ou a preservação da cultura, o respeito à cultura deles? O que você acha que é mais importante, pessoal? Né? Aí, cara, esse tipo de coisa eu não tô nem zombando, eu tô falando real. É óbvio. E aí é onde que a população hoje em dia não vê no Brasil o que está acontecendo. É um monte de lei bonita para agradar, mas os bagulho pequeno não faz, né? Então fica essa falácia, gente. E direitos humanos, olha só, seria aquele tipo de matéria que iria ser aquela matéria que a gente tem um estereótipo de que está ajudando o vagabundo, né? Mas não, ela mostra a realidade. A ajuda real ela é bem mais complexa, né? Não é fácil, tão fácil ajudar. Tem que ser uma coisa bem concreta, né? Então, olha só, gente, né? É, eu não sei se eu fui bem entendido, tá? E se eu me fiz entender, né? Mas eu me esforço para tanto.
Espero que tenha feito sentido. Aí você tem que pensar nisso certinho para poder responder. Tá? Igual aquela questão lá, tranquileba, né? Que já existia aqui no Brasil isso, antes de qualquer coisa. Que eu falei, a mulher para ser promovida, o patrão dela exigiu teste de gravidez. Ou ele disse, né, que se as mulheres não ficassem grávidas, iria ter mais chance, tal, tal, tal. Aí eu pergunto para você, isso é crime? Já era crime, já isso, gente. Isso já era crime, tá? E isso já tem punição, o Estado ele não vai financiar os teus projetos, ele não vai te dar incentivo fiscal, ele vai punir administrativamente, judicialmente, criminalmente, civilmente a pessoa que ela fizer algumas exigências para a mulher. Isso já existe no Brasil, antes de qualquer lei que está hoje bonita aí nas redes sociais, tá? E isso é interessante o quê? Isso é interessante porque mostra a força dos direitos humanos. É muito importante. Igual agora mais uma coisinha. Os refugiados, pessoal. O refugiado, ele tem direito a CPF aqui no Brasil? Sim ou não? Tem. Tem direito a carteira de trabalho? Tem. Ele tem direito a tudo aqui no Brasil. Tem direito a votar? Não, votar não. Ah, velho, caralho, vai votar não, por quê? Porque votar ele não pode, porque ele é estrangeiro, né? Ele é refugiado estrangeiro. Aí vem uma pergunta simplesinha, de todas as formas possíveis. Aí eu falo pra você, quando os parentes, você acolheu o refugiado aqui no Brasil, se você acolheu o Asdrubal, aí tem um refugiado aqui no Brasil, esse é Asdrubal. A família dele tem que comprovar a dependência econômica para ser acolhida pelo Brasil? Tem que comprovar? Rafael, não sei. Não tem, gente. Por quê? Porque é difícil, cacete. O refugiado ele não tem nem documento. A gente tem um livro, tem um filme maravilhoso de duas nadadoras, né? Que elas fugiram do país delas, né? E aí no caminho elas nadaram mesmo, né? No mar para poder chegar do outro lado e ajudando, né? O barco deles que não tinha motor suficiente para passar e tal. E elas até participaram das Olimpíadas, uma delas, né? Lógico que não tinha condições de ganhar pelo treinamento tudo, mas foi bem legal a história e é um filme real para mostrar quanto que é difícil um refugiado ter algum tipo de documento importante. É isso. Esse filme é 509000P. Esse filme é top? É isso, é top pra caramba esse filme. É isso mesmo. Aí esse filme mostra o quê? Mostra o tanto que é difícil você ter a porra do documento pra comprovar qualquer coisa. Não tem como. Você já caiu no mar, você passou, foi atropelado, você ficou no deserto 15 dias, você passou o inferno pra poder sair de um lugar pro outro. Né? Não tem como você comprovar documentalmente. Então é o tipo de lógica que se a gente tiver preparado, pessoal, se você tiver descansado para fazer a prova do OAB, você faz uma ótima prova do OAB. Você consegue acertar questões só pelo bom senso, tá? E isso ajuda demais da conta, né, esse conteúdo aqui de direitos humanos. E aí essa questão, gente, lembra, no primeiro dia do curso eu falei para você, esse refugiado, pessoal, ele entrada irregular não impede ele o pedido de refúgio, né? Aí você fala assim, né? Nossa, né, o refugiado que entrar irregularmente aqui no Brasil, ele tem direito a refúgio? Meu Deus, gente, é irregular mesmo que ele vai entrar. É difícil um cara que vai entrar. Se for entrar tudo certinho, é fácil, né? É irregular mesmo. Então, quando ele chega aqui todo irregular, ele vai poder fazer o pedido de refúgio? Vai. E aí, a pergunta da prova do AB. Ele pede para quem? É direto para o Ministério da Justiça? Ou ele pede direto para o Comitê Nacional dos Refugiados. Você que nem sabe o que é Comitê Nacional dos Refugiados. Isso foi no primeiro dia de aula, pessoal, que eu falei. Né? Já faz muitos dias, né? Estamos na terceira semana, né? E foi na primeira semana, antes das três das provas. E aí, gente, tô perguntando, né? Só os mesmos estão respondendo. Vai, responde aí. Quem não tá com o celular, só dá para responder, tá? O pedido do refugiado vai ser para quem, gente? Para o comitê ou para o Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça sabe que você sabe que é muito importante, né? Perfeito, gente. É do comitê. No Comitê Nacional dos Refugiados é o pedido que é feito, para fins de acolhimento do refúgio. Tá bom? Beleza? Sobre a Organização Mundial do Comércio, né? Se buscar mecanismos de solução de controvérsias, não fique impedido de buscar a resolução por bens, ofícios e tudo mais. Não, isso aqui já é da outra parte. Pessoal, geralmente eu fazia vocês fazerem essas duas partes de uma vez só, tá? Na verdade, eu não fazia vocês, né? Que vocês não fizeram isso aqui, mas faz a parte um agora dessa prova 13, tá bom? Mas ó, faz com carinho, tipo assim, experimenta fazer essa daí sem ler os comentários, faz na raça só pra sentir a pressão. De ética eu não falei de propósito, tá? O conteúdo. Inclusive alguns temas aqui de constitucional, todos eu falei, frisei bastante, e aí você vai ver.
o quão difícil é ler a prova. E, Rafael, e se cair uma prova dessa para mim na OAB? Você se ferrou. Por isso que você tem que estudar sem parar. Fala, mas e aí? É isso. É uma leitura difícil, mas faz certinho, pessoal. Rala aí daqui a pouquinho a gente já volta já para fazer a parte, né, 2, tá? Então aqui faz lá a parte um da prova 13, aí daqui a pouco a gente volta e faz o estudo da parte 2, tá bom? Vai lá fazer certinho isso daqui. Leva a sério, hein? Eu vou ficar vendo agora enquanto vocês estão fazendo. Errou, vou mandar mensagem automática. Retomar, né? A nossa aulinha. Seguinte, eu vou de trás para frente do conteúdo, mas aí é a matéria é a mesma, tá? Em direito administrativo, vocês vão encontrar alguns conteúdos. Por exemplo, nós temos desapropriação. A desapropriação, ela vem de pessoas jurídicas de direito público para pessoas jurídicas de direito privado. Por exemplo, você sabe que a União, o Estado, o DF e o município, as autarquias, não, desculpa, até aqui só. Eles declaram a necessidade de um bem, né? Declaram, né? Declaram, beleza, maravilha. Aí quem executa é toda a administração pública, inclusive a indireta. Excepcionalmente é possível que uma agência reguladora, né, é possível que uma agência reguladora ela também declare. Beleza, isso aqui é o que acontece com o teu sítio, com a tua casa, né, com essas situações todas que às vezes é necessário que a administração pública pegue aquele patrimônio e atue, né, por meio dele. Beleza, maravilha. Acontece que é possível também, gente, que a União ela desaproprie um bem de um estado, ou o estado desaproprie um bem de um município. Isso aqui não é intervenção. Intervenção é quando você pega e tira o governo daquele ente federativo e é administrado por outro ente federativo. É uma situação totalmente excepcional, tá? Aqui eu estou falando de desapropriação mesmo, desapropriação. Porque o que acontece? O Estado, gente, ele também tem dinheiro, ele também compra imóveis, ele também compra sítios. O Estado também tem imóvel, tá? E é possível que um ente da administração pública desaproprie o imóvel de outro ente da administração pública, mas não é por decisão judicial, né? Não é por decisão, ó, decisão judicial. É por meio de quê? Tá? Ó, não é por decisão judicial, é por meio de quê? É por meio, né, de uma autorização legislativa. Ó, autorização legislativa. Então aí, o que que você faz? Você vai lá e coloca no seu post-it de lei autorizativa. Então, no seu post-it lá de lei autorizativa, o que que você tem? Você tem algumas coisas aí, como encampação é uma coisa que está aí. Eu sei que também tem compensação tributária, também está aí. Deve ter mais coisa, tá? Não me recordo agora de cabeça. E tem também agora esse negócio da desapropriação de ente para ente da administração pública. Eu não sei se todos vocês estão me ouvindo, se vocês voltaram aqui, né? Mas, vamos lá, olha só. No intervalo, eu conversei com um aluno, né, sobre os acertos das questões. E aí, ele errou algumas questões lá de constitucional. Aí eu falei assim, gente, ó, seguinte. É, eu falei, gente, não, eu falei para ele, não falei, gente, seguinte. Falei, carinha, é o seguinte. é, Veja que você está ouvindo o conteúdo da questão antes de fazer a questão. Então, de certa forma, o ideal é que você acertasse mais do que você errasse, né? E talvez, né, por que não acertar quase todas as perguntas? Porque de certa forma, eu falo aqui a resposta da questão, tá, gente? De todas as perguntas eu falo a resposta. Acontece que eu não leio cada alternativa e explico cada palavra que ali está. E aí eu disse o seguinte, ó, você precisa ter uma lista de palavras difíceis, que eu já falei isso aqui no cursinho mais de uma vez. É uma lista de palavras difíceis, uma lista. Aí eu falei, ó, tira uma foto e manda aí a lista de palavras difíceis. Aí ele falou assim, ah, Rafa, eu não faço isso, eu pesquiso na hora e aí eu tento gravar. Tá errado, né? Tá errado, por quê? Porque eu disse que as palavras difíceis, elas têm que fazer parte do seu vocabulário, porque o vocabulário é o que faz você acertar as questões. Então, se você não tem essa lista de palavras difíceis, você não vai conseguir crescer com o seu vocabulário. E aí, se você depender só da sua memória para passar na prova da B, você não vai passar na prova da B, porque você precisa ter interpretação de texto. E isso é só com palavras. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já pedi umas 2 ou 3 vezes, por exemplo, foto dos post-its que eu fui pedindo para vocês fazerem aqui. Não são todos que mandaram, e também essas coisas também, a gente não está na quinta série, né, para o professor cobrar isso da gente. Mas eu preciso dizer para vocês o que que faz dar certo ou não. Tá? Por exemplo, esse post-it da lei autorizativa, cadê ele? Você tem ele aí? Ou você não tem esse post-it. Por quê? Porque você estuda de acordo com o dia que vai passando. Você está tudo anotadinho certinho no teu caderno, mas o post-it você não tem. Tá errado. Porque existe uma função. O post-it tem uma função.
A função do post-it, pessoal, é você olhar, né, o negócio agora aí, ó. Você olha agora, agora, olha agora aí. Acha o PGR aí. Procurador-Geral da República. Tá vendo ele agora? Então, olha só quanto tempo que você gastou. Você já passou na tua cabeça rapidinho, 444, você tá vendo ele aí. Você tá vendo que tá escrito STJ aí, JF, JE, inquérito policial e processo. Quando você anotou, você sabia por que você estava anotando. Você sabia por que você estava anotando e agora você revisou rapidinho. Nós nem estamos tratando disso, mas você deu uma olhadinha aí. Agora. Olha o seu post-it de lei complementar agora. No caderno você não consegue, não dá tempo pra você ficar achando isso, gente. Então, se você não tem o post-it da lei autorizativa, tem que fazer. Por quê? Porque você acabou de acrescentar mais uma informação. Qual que é a informação? A informação de que um ente da administração pública, ele desapropria um imóvel de um outro ente da administração pública se tiver uma lei autorizando. Não é por decisão judicial. É uma lei autorizativa, tá? A lei que autoriza que isso aqui ocorra. Tá bom? Então, a função do post-it, pessoal, que eu falei, geralmente o homem não faz isso. O homem não faz porque ele fala, isso aí é besteira, nunca fiz isso na faculdade, né? Igual eu, na faculdade eu tinha só um caderno, né, e uma caneta. Sim, uma caneta só, não fazia duas cores, não apagava nada, era um relaxo no caderno, relaxo. E não era a forma certa de estudar, não era a forma certa. A forma certa de estudar é você ter mais de uma cor, né? Você tem que grifar as coisas, você tem que realmente se estimular para estudar, tem que ser ativo, não basta você ler, lembrei, não lembrei, não, você tem que dar um jeito de fazer um estudo ativo, né? E é dessa forma. Então, gente, é importante seguir as recomendações do cursinho para dar certo mesmo, tá? Tem que seguir as diretrizes do cursinho, porque é uma coisa rápida. Quantas vezes aqui eu já não pedi para você dar uma olhadinha, por exemplo, aí no post-it 2/3? E até hoje tem gente que não tem esse post-it, cara. Não tem. A pessoa não tem, porque se você para pensar, cada vez que eu pedi para a pessoa dar uma olhadinha, agora que eu falei assim, gente, ó, é, hoje eu falei, o Tribunal de Contas, por 2/3, ele vai perder a autoridade dele na aprovação dos dados pelo Poder Executivo. Falei assim, ó, o legislativo respectivo, por 2/3, ele derruba a desaprovação da conta feita pelo Tribunal de Contas. Não é porque teve essa questão hoje aí, né? Por exemplo, quem errou essa questão hoje está muito errado. Não era para ter errado essa questão hoje de forma alguma. Você sabe que não é poder legislativo, não é do poder judiciário, né? Se você errou essa questão hoje, onde que você estava no cursinho? Onde você estava no cursinho? O que que você estava fazendo no cursinho até agora? A gente está quase na metade do cursinho. O que você estava fazendo? É porque 2/3 está ali. Se você escolher uma alternativa que não tem esse 2/3, você está em outro mundo. Você não está aqui nessa terra. Tá? Não tem problema. É o que eu falei, não tem problema você errar a questão. Não tem problema errar a questão. O problema é você errar, é um absurdo. O absurdo você não pode errar. Tá? Ninguém vai reprovar aqui, gente, com 20 questões na prova do AB. Você vai reprovar com 34, com 37, com 33, com 38. É assim que você reprova. Você não reprova com 20, com 25 questão. Não, você não reprova com 25 questão. Tá? Você reprova com 39 questão também. Com 39 questão também reprova. Né? O que você não pode é se enganar. Se enganar você não pode. Então, coisas nesse sentido, pessoal. Por exemplo, o post-it da lei complementar. Cadê o teu post-it da lei complementar? Cadê essa porra desse post-it? Porque você tem que ter uma lista ali. Se o Rafael tá falando, o Rafael só faz isso da vida dele. Aí ele tá falando que cai na prova. Aí não adianta você esperar o meu sábado milagroso, que o meu sábado é milagroso, sim. Mas ele é milagroso se você fizer o curso certo, senão você não é milagroso. Tá? Então não tem como você achar que esse cursinho é um milagre se você não faz o que está sendo pedido no cursinho. As aulas do Rafael, às vezes algumas são boas, algumas são ruins, eles estão aqui, né? O material não vai todo dia rapidinho para vocês, né? Inclusive estou devendo ali três provinhas, né? Que a Viviane me cobrou, tá? Três provinhas estou devendo lá do material. Mas tem que fazer pelo menos aquilo que está no nosso alcance, pessoal. Não pode deixar para lá. Senão você não consegue aprovação, não, cara. Não consegue. Tá? E não é porque deu errado no cursinho, não. Aqui o cursinho já fez gente assim que se formou na Universidade de Castelo, tá? Em 1988. Eu tinha 2 anos de idade quando esse cara se formou. O seu Madruga estava morrendo, porque o seu Madruga morreu em 1988. Né? Então dá certo o cursinho, sim. Mas tem que fazer tudo, cara. Senão não dá certo. Olha só, você já perdeu, né? Quantos dias pessoal, isso que eu tô falando não é pra uma pessoa, não é porque eu conversei com o Asdrubal agora, que necessariamente eu tô falando pra ele, né? Eu tô falando pra pessoas que eu sei que tem um monte de gente que não fez post-it até agora nessa porra, tá? Eu tenho certeza que não fez, porque todo cursinho assim, sempre acontece isso, tá? E eu sei que a pessoa não faz. Por quê? Porque eu não fazia nada que o professor pedia pra eu fazer, eu nunca fiz porra nenhuma. Eu sempre tive uma caneta só, mas nunca comprar pra mim caneta marca-texto era coisa de viado. Olha só, até falei que eu não posso falar, é coisinha de fresco, né? Então, eu não fazia isso aí, não fazia porra nenhuma, não fazia, tá? E eu tava errado, eu que era o errado. Então, eu sei que eu errei e eu sei que tem gente que erra igualzinho eu. Eu sei que tem gente que erra igualzinho eu. E aí, pra gente salvar, né?
a gente tem que conseguir fazer o que está sendo pedido no cursinho, senão não dá certo, você não consegue aprovação, não. Tá bom? Possível prova emprestada no direito penal, blá, 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 blá. Bom, vamos lá. Aqui rapidinho, né? Comentei isso aqui, acho muito importante, pessoal, fazer certo, tá? Rafael, a única coisa que eu vi foi esse final que você falou aí, que você não sei o que, não sei o que lá, você é, vai tomar no seu curso você também, papo inferno. Tem coisa que também enche o saco, né? Pare, não pode falar porra nenhuma. Ó, ó, sindicância, ó, vamos lá, sindicância aqui que é? Sindicância é um procedimento administrativo para você punir alguém, tá? O PAD também é um procedimento administrativo para você punir alguém. Beleza, existe a sindicância, então, e existe o PAD, ó que maravilha, né? A sindicância, ela não é prévia ao PAD, ou seja, não é essencial que exista uma sindicância para que tenha um PAD, não precisa disso. Outra coisa importante é que a sindicância, ela trabalha com advertências, né, e trabalha com punições iguais ou inferiores a 30 dias de suspensão. Tá bom? Maravilha. Aí o PAD, gente, o PAD trabalha com suspensão, né? Até 90 dias, né? Até 90 dias, trabalha com demissão, trabalha com cassação de aposentadoria, trabalha com disponibilidade, né? Trabalha com demissão, bem de serviço público. É uma punição mais pesada, tá bom? Inclusive, você pode sofrer uma punição aqui e depois ser punido criminalmente também, tá bom? Então, olha só, é daqui do PAD, né, você pode ter, depois do PAD, você pode ter um processo criminal, um processo criminal. Inclusive, não depois, pode ser que seja depois e pode ser que esteja ao mesmo tempo, concomitante. Concomitante. Concomitante é ao mesmo tempo. Essa palavra difícil, ela tinha que estar no seu post-it, tá? Ó, concomitante. Concomitante é ao mesmo tempo. Você não tem lá o nexo causal, as concausas absolutamente dependentes, as concausas relativamente dependentes, pré-existentes, concomitantes, supervenientes. Então, essa matéria não é difícil. O problema dela é que você nem sabe que é concomitante ao mesmo tempo. Aí você fala que a matéria é difícil. Não é difícil, é que você não sabe que é ao mesmo tempo. Você não sabe, superveniente, você não anotou superveniente, porque você acha que a matéria é difícil. Não é difícil, é que você não sabe língua portuguesa. A palavra superveniente, ela é difícil pra você, porque você não anotou essa bosta. Se você não vê essa merda 10 vezes, você não vai saber que é superveniente depois que aconteceu, tá? Pré-existente é antes, concomitante é ao mesmo tempo, superveniente é depois. Enquanto você for estudar, pessoal, né, não prestando atenção que tudo que o professor está falando, que está escrito em língua portuguesa, não sei que mundo que foi que alguém achou que direito era uma coisa que não era da língua portuguesa. O direito inteirinho é língua portuguesa, tudo que está em língua portuguesa. Então, órgão fracionário é o quê? É um pedaço do órgão que está cortado. Então, se você que vê que o TJ ele é um quadradão cheio de salas dentro, órgão fracionado é um pedaço dele. É língua portuguesa, cara, é língua portuguesa. Então você tem que ter a anotação, pessoal. Se você não tiver a anotação das palavras difíceis, você não vai passar na prova da OAB. Não vai passar, tá? E você quer ver isso aqui quando eu falava, né, no cursinho presencial? Eu batia na lousa, eu ficava puto de raiva. Por quê? Porque eu ficava nervoso, né? Porque teve uma época que meu cursinho, isso durou mais de 2 anos, né? No presencial foi a época que o cursinho estourou, que meu cursinho ele tinha 100% de aprovação, né? E aí eu pegava, ficava puto de raiva no simulado, ficava louco, eu tacava apagador. E não era zoeira, não, eu ficava nervoso, de verdade mesmo. Eu ficava cursinho estressado inteiro por causa de alguém que ficava fazendo coisa errada. Era estressado, eu sempre fui estressado. Mas dava certo, né? Dava certo. Aquele Evandro Guedes lá, que é famosinho como polícia, ele era um bichinho perto de mim. Porque eu tocava o terror na terra. Né? Mas aí você começa a ficar comercialzinho, né? Aí eu falei bichinho de novo, porque não pode agora, porque eu falei uma vez, né? Aí o pessoal ficava muito. E agora só fala, tudo muito, muito bonzinho. E aí uma vez foram fazer a segunda fase comigo, né? Uma pessoa fez cursinho presencial muitos anos atrás. Aí um dia, recentemente, ela veio fazer cursinho online e tal. Aí falou, ih, Rafa, o que aconteceu com você, velho? Você não fala mais aquele palavrão que você falava, o que aconteceu? Eu falei, porque você vai dando aula pra muita gente que você não conhece, né? Então você tem medo, né, de processo. Mas tá errado, tinha que ter continuado fazendo daquele jeito lá. Que aquele jeito dava certo, né? O povo tinha medo do que ia fazer na sala de aula. Eu falava pra deixar o celular tudo separado, o povo tinha medo, né? Era uma loucura. Ixi. Enfim, mas foda-se, o que importa é o que eu tô falando, tá? O que eu tô falando é para anotar. Então, olha só. Processo criminal. Você vê que essa matéria não é difícil, é que você não sabe o que significa concomitante. Então, não tem nada de difícil nisso aqui. O processo criminal que está concomitante ao PAD é que está ao mesmo tempo. Enquanto está o PAD rolando, o promotor está querendo meter o fumo no seu ao mesmo tempo. Certo? Isso aqui é o concomitante. E aí você vem. Tudo isso aqui é a tua obrigação saber. Porque você está me ouvindo agora. Aí você vem o quê? Aí vem a questão. A questão da prova não pergunta nada disso aqui, porque isso aqui é tudo tua obrigação saber. Aí a pergunta é a seguinte: é possível que o PAD pegue emprestado uma prova penal?
É possível ou não? Prova penal é possível pegar? É possível. Então, olha só, um PAD, ele pode pegar uma prova emprestada do criminal? Pode. Que prova, por exemplo? Interceptação telefônica. Né? O conteúdo da interceptação telefônica, tá? O conteúdo da interceptação telefônica é um conteúdo especificamente que é uma prova e ela está no penal e ela pode ser emprestada para o processo administrativo disciplinar contra um servidor público, naturalmente, tá? Pode tranquilamente emprestar, tá bom? Por que que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque no direito civil você não pode interceptação telefônica, tá? No direito civil não tem interceptação telefônica. Você não pode gravar uma conversa do seu marido traindo você ou da sua esposa te traindo. Você não pode. Essa prova não é utilizada para provar, né, que você tem direito de ficar com a casa, com a pensão do filho, afastamento do lar. Não, não pode. No processo civil não pode. Então, por causa de não ter possibilidade disso no civil, aí eles jogam o PAD e perguntam se no PAD pode. No PAD pode. No PAD pode, no PAD pode, PAD pode, PAD pode. Olha, PAD pode. PAD pode é fácil, tá bom? Prova emprestada no processo penal, é possível sim. Beleza? Maravilha, carinha. Simples e fácil, como tudo em língua portuguesa. Tá bem? Lembrando, gente, que as instâncias são independentes, né? E existe uma vinculação se você for absolvido por inexistência do fato ou por negativa de autoria. Aí você tem, né, a absolvição. Tá bom? Beleza? Olha só, se você for absolvido no criminal, tá? E aí essa decisão, ela é de inexistência do fato, ou seja, o fato não existiu. Você foi julgado porque dizem que sumiu da administração pública uma impressora, tá? Beleza. Aí comprova-se que não, que ela só está no almoxerifado, ela foi levada para consertar, ninguém consertou, ela ficou lá muito tempo e ninguém percebeu. Falaram que foi você só porque você foi no final de semana lá e pegou vários toners para carregar. E como você pegou os toners para carregar, você devolveu os toners, mas não devolveu a impressão. A impressora. Então aí você é julgado, né? É mandado embora no direito administrativo, é julgado no criminal, só que você é absolvido porque encontrou, né, o bem. Então, isso é inexistência do fato. Nota, olha só, a expressão inexistência do fato não era para ser difícil. É só você ver que é uma palavra da língua portuguesa, inexistência do fato. Não existiu o fato que fato. O fato de você pegar a porra da impressora, tá? E negativa de autoria. Negou a autoria. O autor do crime não foi você, foi o Asdrubal. Pronto. Negativa de autoria. Não é uma expressão difícil, tá bom? Beleza? Então, e essas duas coisas, elas vinculam o administrativo. E aí, obviamente, né, muito embora as instâncias sejam independentes, uma coisa, né, vincula a outra. Nesse caso aqui, porque se você for absolvido por falta de provas, não tem vinculação. Tá bom? Maravilha, gente. Ó, possível afastamento preventivo, né? A administração pública, ela pode fazer duas coisas com você. Ela pode te afastar, né, do cargo, certo? Por um tempo, por conta da suspensão, ou ela pode manter você ali com a redução de 50% da remuneração. Então, ela pode te afastar do cargo, e aí você só fica lá, punido como suspensão. Ou ela pode, né, fazer você trabalhar com a remuneração reduzida em 50%. Suspensão dos direitos políticos, né, perda da função, somente com decisão com trânsito julgado. Ah, tá. Outra coisa importante, pessoal, é que se você for punido no PAD, você não vai perder o seu direito de votar, certo? Então, você pode ter sido demitido, mas você continua tendo direito de votar, de ser votado, tá bom? Não tem problema nenhum. Isso você não vai ter suspenso os seus direitos políticos. Isso só acontece com decisão judicial, com trânsito e julgado. Então, deixa eu falar isso aqui devagar, tá? Então, eu tô falando do PAD, aí eu tô dizendo para você aqui agora o seguinte: se você foi demitido num PAD, olha só, foi demitido no PAD. Aí você vai poder votar? Vai poder ser. Você pode votar, você pode ser votado porque você não teve os seus direitos políticos suspensos. Por quê? Porque para que você tenha a suspensão dos seus direitos políticos, você precisa ter, né, uma decisão judicial com o trânsito julgado, uma decisão judicial, né, com o trânsito em julgado. Também isso aqui é uma outra expressão muito importante, gente. Já tive aluno da segunda fase que não sabia que era trânsito julgado. E assim, e nesse cursinho aqui eu já falei, isso aqui, olha só como é que você vai passar na prova do AB. Inclusive anota isso para você saber, você tem que entender por que que você reprova, você tem que entender. Tem expressão que não é a expressão que você tem que pensar sobre ela. Não é que você não tem que aprender, você não tem que pensar. Porque depois que você aprendeu, ela não pode ser um raciocínio mais seu jurídico. Ela tem que ser natural. Se você está lendo um texto e para você decisão judicial é igual a decisão judicial transitada julgado, você não tem a menor chance de acertar a questão. Você vai acertar por chute. Ou porque você decorou uma frase que caiu exatamente igual nas alternativas. E é esse o maior erro da pessoa que ela não entende por que que ela reprova.
tá? Tem expressão que não pode ser racionalizada, ela tem que ser natural. Trânsito em julgado é uma coisa que tem que ser natural para você. E eu vou dizer de novo, o que que é trânsito em julgado? É porque chegou no STF e aí não tem mais pra onde recorrer, ou porque não chegou no STF, mas a pessoa, ela tentou de todas as formas possíveis se salvar e não conseguiu. Transitou em julgado também. Você pode transitar em julgado porque você chegou no STF, pode transitar em julgado porque você chegou no STJ, no TJ, ou pode transitar em julgado mesmo você nem tendo saído do juiz. Porque o juiz ele tem uma sentença desfavorável a você e você pode recorrer em 15 dias, você recorre, tá? Beleza. Isso, né, 15 dias se for no processo civil, tá? No processo penal, depende do caso, 5 dias, né? Enfim, e no processo de trabalho são 8 dias. Depende do caso, mas só estou trazendo aqui a baila de que você pode não recorrer. Se você não recorrer, transita e julgado do mesmo jeito, tá bom? Então, para você ter os seus direitos políticos suspensos, para você não ser votado e para você não votar, você tem que sofrer uma decisão judicial com trânsito em julgado, tá bom? É diferente de uma simples punição de um procedimento administrativo disciplinar. Tá? Então, é possível afastamento preventivo, né, da sua infração que você cometeu dentro da administração pública, tá bom? É possível também a suspensão dos direitos políticos, mas só se for com sentença judicial com trânsito em julgado, tá bom? Beleza? Maravilha também. Você pode também ter a indisponibilidade de bens, né? Você pode sofrer ali, né, uma indisponibilidade de bens. O que é isso, Rafael? É que você não vai poder mais fazer o que você quiser com seus bens. É possível. Ó. Indisponibilidade, ó. Indisponibilidade de bens. O que é isso? Você não pode mais dispor dos seus bens. O que mais, Rafael? O que tem isso aí? Proibição de contratar com a administração pública, né? Proibição de contratar. Proibição, né, de contratar. O que é isso? Você, de certa forma, não vai poder fazer uma licitação mais, você não vai poder fazer um concurso público por um tempo, tá? Porque no Brasil não tem nada perpétuo, tá bom? Então você pode ser punido, você pode voltar a atuar do mesmo jeito. Beleza? Bom, maravilha, gente. Então fiz esse comentário aqui. Vamos para a próxima. Aí na próxima nós temos aqui o quê? Né? Ação, pessoal. Você tem ação popular, você tem ação civil pública, você tem ação, né, de improbidade administrativa, né? Você tem processo de impeachment. Então tem um monte de nome, essas coisas todas a gente tem que saber. Então, olha só, o que é ação de improbidade administrativa? Ação de improbidade, improbidade. Primeira coisa, improbidade é desonestidade. Probo é honesto, improbo é desonesto. Então, a ação de improbidade administrativa é a que você vai verificar a desonestidade de alguém. Por um motivo ou outro, ela não está de acordo com aquilo que seria correto, né? Isso aqui, gente, a ação de improbidade administrativa, ela é parecida, com a ação popular no fato de que não tem prerrogativa de foro. Então, olha só, não tem prerrogativa de foro. Por exemplo, essa aqui também é uma outra expressão que você não tinha que ter explicação. Ó, prerrogativa, gente, é uma coisa que é benefício, tá? Prerrogativa é benefício. Restrição é uma coisa ruim. Prerrogativa é uma coisa boa. Então, uma prerrogativa de foro é um benefício para o local em que vai ser julgado. O prefeito, por exemplo, é julgado no TJ, o governador STJ, o presidente STF, isso é prerrogativa de foro. Na ação de probidade administrativa não tem prerrogativa de foro, tá? Você é julgado na primeira instância, certo? Isso aqui é normal. Isso aqui acontece com quem? Com todo mundo, gente. Com o poder executivo, no caso aqui, quase todo mundo, tá? Governador, tá? Com o prefeito, e você pode pensar em outros servidores públicos aí, tá? Mas o presidente não. O presidente da República, ele não responde na lei de improbidade, tá? Ele fica fora da ação de improbidade administrativa. Ele é julgado onde? Processo de impeachment. Ele sofre o impeachment. Impeachment. Certo? Certo é ótimo, né? Certo, tá? Processo de impeachment. Tá bom? Beleza, gente. E os outros todos, pessoal? Todas essas outras pessoas aqui, elas podem responder na lei de improbidade administrativa, tá? E ela pode também responder na lei anticorrupção. Ao mesmo tempo, isso não é bis in idem, tá? Ela pode responder, né, na ação de improbidade administrativa, tá? E também ela pode responder também na lei anticorrupção, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Simples e fácil como tudinho na língua portuguesa, Rafael. Rafael, por que que você falou o que você falou? Ah, porque eu sempre falo, né? Eu acho que é importante falar. É ruim falar faltando uma semana para a prova, né? Uma semana para a prova, pessoal, não dá muito tempo de você corrigir coisas, né? Dá tempo, né, de você passar, sim, mas não dá para corrigir muita coisa. Então agora dá tempo de corrigir ainda. Então vamos fazer certo, né? Vamos fazer certo para a gente passar nessa prova. Vamos lá. Cadê o grito da galera? Ação de probidade, agentes
políticos, né? Nós temos agentes políticos, né? Sempre prefeito, vereador, todo esse pessoal, gente, vereador, deputado federal, estadual, distrital, senador, todo mundo responde na lei de improbidade administrativa. Quem responde também? Os particulares também respondem. Se você for mesário, você responde na lei de improbidade administrativa. Se você tem um OCIP, você responde na improbidade administrativa. Se você recebe dinheiro do Estado, você responde, tá? Você tem que ter um vínculo com o Estado, tá? Se você não tiver o vínculo, você não responde. Por exemplo, se você comprar um gabarito de um concurso público e passar na prova, você responde a lei de probidade administrativa se você estava em conluio com o servidor público. Do contrário, se você comprou a prova, comprou o gabarito de uma pessoa que não tem nada a ver com a administração pública, que era um técnico de informática que pegou no banco de dados o gabarito, você não responde na lei de probidade administrativa. Tá, você vai perder o cargo por outro motivo, mas na lei de probidade administrativa você não responde. Para você responder, você tem que ter vínculo com a administração pública, tá bom? Do contrário, você não responde a lei. Então, particular também pode responder, tá bom? Ação de improbidade administrativa, beleza. Vamos lá, continuando aqui. Aqui, Rafinha. Vamos lá então também, gente. Prazo. Ó, esse desenho aqui também é bem importante, pessoal. Eu sei que a gente é, não decorou as coisas todas ainda, mas ó, muito importante isso daqui, tá? De novo, ó. Ó, autarquias, tá? Fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Essas duas de baixo aqui são as empresas estatais, certo? É conhecido como empresa estatal. Aí você tem que lembrar aquele esqueminha que eu faço. Olha só, a autarquia, ela é criada por lei e essas estatais aqui, a lei autoriza a criação. Então vamos lá, essa aqui, ó, a lei cria e essa aqui, a lei autoriza a criação, certo? Beleza, maravilha. Aí outra coisa importante, aí você tem a fundação pública, algumas fundações públicas são desse jeito, outras são desse jeito, tá? Aí você tem que juntar as informações e pensar assim, né? Aqui em cima nós temos concurso público, aqui nós temos licitação, tá? É o que nós temos aqui em cima. Aqui embaixo também tem também concurso público, também tem licitação. O que significa isso? Significa que a administração pública ela não pode escolher quem ela quer para trabalhar para ela. Ela tem que licitar ou ela tem que abrir um concurso público. Tá bom? Acontece que esses de baixo aqui, eles são seletistas. Eles são da CLT, ó. Aqui em cima não, aqui em cima existe um estatuto específico. Esses aqui são estatutários, ó. Estatutários. Certo? Então você tem seletista e você também tem estatutário. Tá bem? Beleza? Aqui também é importante, gente. Todos eles se submetem ao teto do Supremo Tribunal Federal. Lembra, todo mundo responde, né, se submete ao teto. Né, teto do Supremo Tribunal, teto do Supremo Tribunal Federal. Inclusive as estatais aqui embaixo, tá? Só lembrando que as estatais não são todas elas que se submetem. Por quê? Porque a estatal ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, ela pode ter um engenheiro ali um engenheiro específico, químico da Petrobras, que ganha mais que o ministro do STF. Por quê? Porque ela pode ter um setor que não é pago pela administração pública, tá bom? Porque as pessoas jurídicas de direito privado, essas duas de baixo aqui, elas ganham dinheiro e elas podem pagar os seus próprios servidores, tá? E aí, se ela não recebe da administração pública, ela não respeita o teto do STF, tá bem? Aí, outra coisa importante, pessoal, é esse meio aqui, ó. Lembrar que as fundações públicas, elas são a setinha laranjada para sua criação. A forma da criação é laranjada. Mas aqui a área de atuação, ó. A área de atuação é definida por meio de lei complementar. Olha só, né? Então, olha só que coisa legal, né? Se você, olha só o quão importante é, pessoal, os post-its. Porque se você automaticamente agora já olhou para a sua lei complementar e seu post-it, você já viu outras anotações, você já está rememorizando mais informações e nem é o assunto da aula agora. Porque eu não sei tudo que está aí agora, eu não lembro de cabeça, tá? Mas automaticamente você já está revisando esse pedacinho aí da lei complementar. Inclusive, você está vendo aí que não tem isenção, concorda? Isenção não está aí, tá? Isenção não está aí. Significa que a isenção ela pode ser criada por meio de lei ordinária, não por meio de lei complementar. Tá bem? Beleza, então, gente. Ó, esse pedacinho aqui foi bem tranquileba. Deixa eu só ver se eu coloquei isso aqui.
Vamos lá então, né? Anistia, eu não falei ainda da anistia, né? É, então nós temos as empresas estatais, falei das estatais, falei, faltou falar da anistia, perdão da multa, né? Comprovou a anistia, a anistia pode se limitar a um território, não gera direito adquirido e pode ter caráter especial. Vamos lá. O que é a anistia, pessoal? A anistia, no dia tributário, aí você tem lá, que agora vai para tributário, né? Ou não só no tributário, tá? No penal também. A anistia é uma lei que ela perdoa a pessoa, tá? É isso. Por exemplo, aqui, ó, nós temos lá a hipótese de incidência, aí você tem o fato que gera a tua obrigação tributária, aí você tem a obrigação tributária, né? E aí você tem o lançamento tributário. O lançamento, ele é aquele de 5 anos, né? Se em 5 anos o Estado lançar, pronto, você paga, senão decai. Acontece que aqui também é um prazo, gente, especificamente de isenção, né? Na verdade, não é um prazo de isenção, desculpa. É um, é um, é um momento em que você vê também a isenção e também você vê a anistia. Tá? O que acontece? A isenção é que você não vai pagar tributo. Não vai pagar tributo. Porque a lei diz que você não vai pagar. Ó, você que tem problema na coluna não vai pagar IPI. Você não vai pagar IPVA, você não vai pagar alguma coisa, você não vai pagar. Beleza. A anistia, ela perdoa, tá? Ela perdoa alguma coisa, ela perdoa uma multa, tá? Então você pode ter multas. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, muitas pessoas, pessoal, elas vão atrasar muitos tributos, certo? Beleza. O cara vai ficar atrasado em IPVA muitos anos, muitos anos, vai ficar atrasado em IPTU, né? Vai ficar atrasado em ITR, né? Vai ter atraso de imposto de renda. Mesmo o Estado também, em um ano ou outro, dando isenção, ele também pode dar o perdão de alguns casos específicos. Ó, quando você pagar o tributo às vezes não é tão alto, pessoal, tá? Às vezes não é tão alto. Só que quando você não paga, a multa ela pode ser mais alta do que o próprio tributo. As multas podem ser muito altas, tá? Quando você não paga a tributação correta. Só que a anistia ela vem e retira isso. Fala, ó, mesmo esse tributo tendo sido lançado de forma errada, né, na época errada, tudo mais, a multa vai ser baixinha ou nem vai ter a multa. Então a anistia é um perdão, né, que tem com relação à multa. Olha só, com relação à multa. Tá? E a anistia, ela pode ser, de acordo com o que eu falei, né? Automaticamente você já consegue verificar que a anistia, ó, ela pode ficar o quê? Num local específico, né? Ela pode ficar só num localzinho específico em si, por isso que ela pode ser restrita a um território. Ela pode ser restrita a um ente tributante específico, tá? Olha só, tanto é que eu falei do Rio Grande do Sul, ó, do Rio Grande do Sul. Você não teve benefício tributário, certo? O pessoal do Rio Grande do Sul teve. Tá? Então, a anistia foi um deles, mas teve isenção também, teve vários benefícios lá, né? A tragédia ambiental foi gigantesca e o Estado ele tenta compensar de algum modo. Então, a anistia ela pode se limitar a um território, sim, tá? E ela pode também se restringir a algumas situações específicas, tá bom? Beleza, gente. Aí, o que acontece? Você também, muito embora seja anistiado, ela não te dá direito adquirido. O que é isso, Rafael? Por que ela não me dá direito adquirido? Por quê? Porque é o seguinte, a anistia ela vem e te traz um benefício. E aí, se você não cumpre as condições do benefício, você vai perder o benefício e ponto, tá? Você não vai ter o benefício e já era. Por quê, Rafael? Porque é assim, eu lembro uma vez que meu pai, ele enfim, eu lembro dessa época, né? Mas eu era criança e ele tinha lá, ele abriu uma empresa de eletricidade e tal. Sempre foi muito certinho, né? Ele não era empregado, então ele fazia certinho nota fiscal, sempre fez tudo certinho. Né? E é por isso que não deu muito certo na época, né? Parece que você tem que fazer um pouco errado. E ele foi pagar tudo e aí não deu certo, tributação, tal, tal, tal. Aí ele pegou, foi fechar a empresa da época, né? E aí deu muito trabalho para fechar. Aquela pessoa mais simples, ela não vai 20 vezes na prefeitura para fechar. Ela vai uma vez, aí tem que levar o documento, ela vai de novo, não consegue, ela vai de novo, aí uma hora não vai mais. Enfim, passaram-se aí muitos e muitos anos. E aí um dia veio uma lei da anistia lá, em Votuporanga, perdoando 92% de uns tributos específicos lá. E aí eu vi aquilo, e aí eu falei pro meu pai, falei, pai, aquela dívida tal de 30 e poucos mil reais tá lá em 900 e poucos reais. E era verdade mesmo aquilo. E aí a gente pegou e pagou, né? Pagou na lata, tal, beleza. E Rafael, o que tem a ver com a história? Tem a ver que depois de um certo tempo tinha um amigo meu que tinha
uma pizzaria aqui, eu fiz esse comentário com ele, né? Aí ele falou, nossa, é mesmo? Nossa, eu tenho um negócio assim, assim, assado. E aí, depois ele foi ver e ele não pôde mais ter o benefício, ele continuou com a dívida dele alta porque ele não fez o pagamento na época específica. Porque às vezes o Estado ele quer arrecadar um dinheiro, né? Então ele pega e perdoa um monte de gente. Porque assim, se a dívida é baixinha, pessoal, você vai lá e paga. Você concorda? Isso aconteceu, por exemplo, com o financiamento, né, da época do FIES, em que o presidente da República da época, que foi o Jair Bolsonaro, ele deu um perdão, né, dos financiamentos do FIES para muita gente específica lá. Então, várias pessoas pagaram na época. Tipo assim, você não tem R$ 6.000 agora. Você não tem, certo? É, mas o que acontece? Se for para pagar uma dívida de 100 mil, você arruma. Você vai pedir para tua mãe, você vai fazer queijo para vender, bolo, você vai pedir dinheiro na feira, você vai pedir dinheiro no sinal, você vai arrumar R$ 6.000 para pagar. Então, quando o Estado ele quer arrecadar dinheiro, ele acaba criando alguns perdões. Então, o perdão, ele acaba vindo e ele enche o cofre público. A anistia é uma coisa boa, tá? Quem tiver dinheiro na Suíça e trouxer para o Brasil, vai ser perdoado 100% das tributações. Puxa, você traz para o Brasil, para girar aqui dentro, né, as finanças públicas. Tá? Então, você vê que tem benefícios, pessoal, vários benefícios que o Estado dá, e às vezes é para encher os cofres públicos, né? Não sei se você está me ouvindo ainda, mas lembra que nós comentamos que o Estado ele precisa de dinheiro, tá? Ele precisa de dinheiro para ele poder trabalhar. Né? E aí esse dinheiro ele vem por meio de isenção? Não, não vem. Mas por multa pode vir. Porque às vezes o cara quebra uma multa ali, né? Então ele tipo quebra uma multa, ele paga um tributo mais rápido. Existem formas de encher os cofres públicos, né? Não somente criando um tributo novo. Às vezes você está num desespero, falando, vamos perdoar a galera aqui. Por exemplo, aquele negócio de acabar com as autoescolas. O Estado não está perdendo, ele está ganhando. Quem ganhava era a autoescola. Agora, muita gente está com aquelas motinhas pequenininhas, é, muita gente que tá com aquelas motinhas pequenininhas vai ter que fazer alguns registros. Vai ser regularizado com o Detran. Então a pessoa não tem mais que pagar R$ 3.000 para poder tirar a carteira de habilitação. Ela vai lá, paga umas coisas que está atrasado, o Estado arrecada todo esse dinheiro, né? Então é muito melhor o Estado ter essa arrecadação com dinheiro pequenininho do que alguém, né? Que no caso eram as pessoas que te davam esse curso, ganhar muito dinheiro. Porque, cara, eu demorei muito para tirar a carteira de habilitação porque eu não tinha dinheiro na época. Tipo assim, você não tem R$ 2.000 para tirar uma carteira de habilitação. Uma bis valia R$ 1.400. A carteira era 2.000. Ah, você acha que eu não tinha dinheiro? Eu tinha uma RD, mas eu não tinha dinheiro para tirar a carteira de habilitação, tá? Então, o Estado ele traz algumas formas, né, de arrecadação de dinheiro e ele é inteligente, o Estado é inteligente para pegar dinheiro da gente, né? Não tem jeito, ele vai pegar dinheiro. Tá bom? Então eu falei aqui um pouquinho da anistia, pessoal. Ela pode ser ambiental, claro, pode ser especial, pode ser geral, pode ser restrita a um território. A anistia, ela tá aí, né, para poder perdoar o povo, e aí o povo, tendo um perdão, ele acaba conseguindo pagar uma outra continha ou outra ali. Tá bom? Beleza, gente. Aí uma outra coisa interessante, quando você quando você comprar, pessoal, quando você comprar um imóvel, uma empresa, o que que vai acontecer? Você vai comprar o ativo e o passivo também, né? Então, olha só, quando você compra uma empresa, você é o adquirente, né? Você é o adquirente de uma empresa. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que pagar tudo que está atrasado, tá? Você vai pagar os tributos e você vai pagar as multas também, gente. Rafael, quais multas que eu pago? Todas. Na matéria tributária é igual assim. No direito humano, né? No direitos humanos você faz o quê? Você só fica do lado da pessoa, né? Então, no tributário é do lado do Estado. O Estado ele vai arrecadar, não tem jeito. Qual multa que você paga? Você vai pagar só as multas moratórias? Porque mora é o quê? A mora é a demora por pagar, certo? Então você vai pagar a moratória, só que você vai pagar a punitiva também. Então você vai pagar as multas moratórias, que mora é demorar, né? Moratórias, né? E você vai pagar também as multas punitivas, tá? As multas moratórias e as multas punitivas, tá bom? Se você adquirir uma empresa, certo? Beleza, gente. É, Hoje, gente, eu não lembro certinho quais são os casos de 2/3 que eu falei, mas eu acho que eu comentei da lei orgânica municipal, né? Porque eu disse que é ela que define a quantidade de vereadores, não é a resolução, tá? Eu falei sobre o Tribunal de Contas, eu acho que fiz um comentário ali do Tribunal de Contas, que ele pode ter a desapreciação das contas por 2/3, né? Eu falei isso daqui. Eu acho que foi só esses dois casinhos que eu falei, tá? Não lembro se eu falei outro, não. Acho que foram só esses dois casos hoje, tá? Mas tem outros casos, né? Tem, por exemplo, a Câmara dos Deputados autorizando o processo de impeachment.
tem o Senado Federal julgando o presidente no processo de impeachment, né? Tem a imunidade material dos parlamentares sendo perdida no estado de sítio, tá? Tem o dois terços, que é a intervenção do Conselho Federal nos conselhos seccionais e os conselhos seccionais nas subseções, tá? Tem dois terços, que é a criação de súmula vinculante. Tem dois terços, que é a modulação dos efeitos da sentença no controle de constitucionalidade, tá? Isso aqui tudo é dois terços, certo? E tem um dois terços que eu não falei muitas vezes para vocês ainda, né? Acho que eu não falei nenhuma ainda, tá? É sobre a repercussão geral no recurso extraordinário. Recurso extraordinário, quando você vai chegar no STF, você tem que demonstrar a repercussão geral. E ele nega a repercussão geral por dois terços, tá? Quando ele nega a repercussão geral, é por dois terços, tá? Depois eu explico isso aí. Mas eu só estou comentando que é mais um dos casos dois terços. Deve ter mais, opção, tá? Também, até dou uma dica. Você pode dar Ctrl F aí na Constituição Federal aqui agora, ó. Você dá Ctrl F na Constituição aqui, ó. Ó, tô na Constituição, né? Ctrl F. Aí eu escrevo, ó, dois terços. Ó, olha só. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovado por dois terços. Ó, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Olha só isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa que eu não expliquei lendo isso aqui, mas eu falei que por dois terços, o poder legislativo respectivo, o que ele faz? Ele derruba a desaprovação das contas do Tribunal de Contas, tá? Dois terços, olha só, certo? Vamos lá, continuando. Ctrl F, dois terços, né? É, Também, ó, a lei orgânica do Distrito Federal, dois terços, né? A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por um e dois terços. Isso aqui é para senador, tá? Esse dois terços aqui não tem nada a ver, mas é só um ano você vota em um senador, no outro você vota em dois. Agora a gente vai votar em dois senadores. Aqui, ó, alguém vai escolher dois terços dos ministros do Tribunal de Contas, né? Isso aqui também são aqueles que eu não falei, porque não são tão importantes assim. Ó, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por dois terços a instalação do processo contra o presidente da República, né? E os ministros de Estado, né? Dois terços. Ó, nos casos, inciso um, não sei o que lá, somente o Senado Federal julgará por dois terços, né? Dois terços. Ó, as imunidades dos deputados e senadores durante o estado de sítio só podendo ser suspensas mediante dois terços. Falei isso aqui, tá no nosso esqueminha. É, admitida a acusação contra o presidente da República por dois terços da Câmara, olha só, dois terços, tá? É, Isso aqui não, que não é importante. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços. Eu acabei de falar esse último caso agora. Quando você vai chegar no STF, para você chegar lá, você tem que mostrar o quê? Repercussão geral. O que é isso? Você tem que mostrar que o teu caso ele é muito importante. Repercussão geral, o quê? É que o teu caso ele é bem importantão. Ele não é somente um caso simples, ele é um importantão, tá? O STF poderá, de ofício, mediante dois terços, criar o quê? Súmula vinculante, certo? Beleza? Aí vamos ver aqui. Esse aqui eu não falei, porque esse aqui é outra coisa, que é não sei o que lá, tributação. Ó, gente, você vê, os mais importantes todos estão nessa lista aqui, ó. Esse aqui, ó. Os mais importantes estão aqui. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove casos. Tem aqui. Rafael, ali tem 22. Tem 22, mas aqui já tem os três que são iguais, já iria para 12, tá? Mas, enfim, se você quiser decorar os de lá, decora os de lá, pessoal. Ou vai olhando os desenhos feios, né? Esse desenho feio aqui, ó, dois terços, certo? Faz da lei complementar agora para nós. Vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no cu. Vê a minha lista aí, né? Porque é o que eu tô falando, né? O cursinho ele é rápido, né? Mas ele também exige outras coisas, né? Mas assim, tudo que é muito importante, pessoal, tá aqui. Tô falando, tá aqui, tá aqui. O que é importante tá aqui, tá? As outras coisas são importantes também, tá bom? Beleza? Beleza. Vimos aí os casos de estado. Desculpa, estado de sítio não, desculpa. Vimos os, que a última coisa que eu li nos comentários foi estado de sítio. É, Vimos aí agora os casos de dois terços, tá bom?
Tem o de lei complementar também, gente, tá? A gente viu o de lei complementar. Você também, enfim, a gente tem muita coisinha aqui. Vamos lá. Então, eu falei da anistia, falei das multas. Aí tem aqui também a base de cálculo do IPI, né? A base de cálculo da importação, 150 do IPI. Aí, gente, isso aqui acaba destoando um pouco, né, do normal, né? Mas é uma prova difícil, tá? Ó, o IPI, aí qual que é, né, a base de cálculo dele, né, para cobrar? O que que cobra do IPI? Para você saber, a base de cálculo, por exemplo, do carro é o valor venal dele, né? Olha só, se for o IPVA é só o preço nominal do produto, ó, preço nominal do produto. O que que é isso? Você, quando vai comprar, você compra um carro, IPVA, o valor do IPVA que você paga é baseado no preço do carro. Olha só, isso aqui, seria isso aqui, o IPI. Mas não, o IPI ele tem mais coisas. Ele tem o valor da importação, também o valor da importação, tá? Ele tem o valor das taxas e ele tem também o valor dos encargos cambiais, tá? O que são encargos cambiais? Encargos cambiais é a variação do dólar, tá? A variação do dólar. Variação do dólar. O que é a variação do dólar? Variação do dólar, pessoal, é você comprar uma mercadoria hoje e ela vai chegar daqui 3 meses. Daqui 3 meses, o Trump pode ter explodido o Irã, ou o Irã pode ter explodido o mundo inteiro, tá? Então, pode ser que não, que tá tudo diferente daqui 3 meses, eu não sei, tá? Então, existe a variação do dólar. A variação do dólar, ela quebra empresas, ela quebra famílias. Às vezes a pessoa ela está acostumada a ganhar dinheiro, ela pode se ferrar grandão, né? Hoje em dia não tem uma variação tão grande, não, tá? Mas é o que acontece. Então, nota que a base, as não, né? A base de cálculo do IPI é isso aqui tudo, ó. Tá? Então ele tem o preço nominal do produto, ele tem o valor da importação, taxa, encargo cambial, tá? Essa é a base aí do IPI. Agora, uma coisa que é importante, pessoal, o IPI, ele não pode ser 150% o valor do produto, tá? Então, se você vai comprar, por exemplo, alguma coisa lá de fora, você vai comprar aquelas motinhas da China lá, o valor do IPI não pode ser o valor da motinha. A motinha custa R$ 9.000. Você não pode pagar R$ 11.000, né, de IPI, tá? Não pode fazer isso daí, tá bom? Então, o que você tem que saber aqui, essa é uma informação que, de certa forma, ela é fácil de compreender, né? Que não pode ser o valor tão alto assim, tá bom? Aí, outra coisa aqui, gente, que tem nessa provinha também, é sobre quem recebe primeiro, né? Quando uma empresa entra em falência, tá? E aí a gente sabe que quem recebe primeiro é o administrador judicial. Esse cara aqui quem é? É só o cara que administra. Só isso aqui. É o administrador judicial, tá? Beleza? É esse que é o cara, o administrador judicial. Quem é ele, Rafael? Eu tô falando, é um cara aí qualquer, pode ser o C. Se você passar na prova da OAB, você pode ser o administrador judicial, né? Você pode ser o administrador judicial. Então, você tem um administrador judicial, que pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser o dono da empresa, tá? Pode ser, mas é mais difícil, né? Mas, ó, o administrador judicial tá aí. Então, se uma empresa quebrar, quem recebe primeiro é o administrador judicial. Na verdade, o dono da empresa é muito difícil, né, pessoal? Seria muito raro ele ser o cara que vai ser o administrador judicial, porque ele vai pegar o dinheiro para ele, né? Enfim, não daria muito certo. Esquece o que eu falei, tá? O administrador judicial pode ser qualquer pessoa, mas o dono da empresa não. Aí você tem aqui o quê? Depois dele, então ele é extra concursal, tá? Olha, extra concursal. Depois dele, você tem, depois do administrador judicial, você tem depois do administrador judicial, você tem, que na verdade é o primeiro, né? É os 150 salários mínimos, 150 salários mínimos, né? Verba trabalhista. Depois você tem aqui os créditos com garantia real. Olha só, garantia real, por exemplo, hipoteca é uma garantia real. O que é hipotecar? O que é? Nos filmes dos Estados Unidos sempre parece, eu não vou pagar a hipoteca da casa, o que é isso? É que você comprou uma casa e você deu a casa de garantia, né? Se você não pagar a hipoteca, você perde a casa e continua com a dívida no banco ainda. Isso que é hipoteca. Então você vê o tanto que é pesada a hipoteca. Então, quando você dá um crédito em garantia real, essa pessoa tem preferência para receber, né, o crédito que ela tem com você. Tá bom? Isso é crédito com garantia real, uma expressão também que não podia ser racionalizada, tinha que ser natural para a gente.
Depois que entra o tributo, pessoal. Então, o tributo, ele não é a primeira coisa que recebe, ele é a terceira coisa. Aí você vai na questão, você erra, porque não é terceiro, é quarto. Fala, mas você falou que era o terceiro. Então, gente, ele é terceiro nos concursais, né? Olha só. Nos concursais, ele é o terceiro. Ó, um, dois, três. Agora, se você for para pensar, né, o extra concursal, aí você tem um, dois, três, quatro, né? Tá vendo? Ah, Rafael, complicou para mim, então. Aí fodeu, né? Você tem que dar um jeito de aguentar o tranco aí. Tá? A prioridade no crédito tributário fica em quarto lugar os tributos, tá bom? Quarto lugar. Beleza? Maravilha, gente. Ó, uma outra coisa também que a gente é, tem na prova da OAB é a imunidade tributária, né? E aí você já sabe que existe imunidade com relação a igrejas, partidos políticos, né? Inclusive, nossa, de novo, sindicato também. E também existe as instituições, né, pessoal, educacionais que também elas têm imunidade de impostos, tá? Que também é tranquilo, mas são as instituições de educação beneficentes, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Partido político, igreja, sindicato, imunidade de impostos. Mas qual sindicato? Sindicato dos trabalhadores, ó, dos trabalhadores, ó, trabalhadores, né? É claro, pessoal, que o professor do cursinho tem a obrigação de falar para você que é o sindicato dos trabalhadores. Mas vamos supor que essa informação não tivesse sido passada para você. Aí que eu falo que é o negócio. Você tinha que pensar que era dos trabalhadores, que não era dos empregadores. Por quê? Porque a logística do sindicato é para proteção do trabalhador. Então, mesmo não sendo uma verdade, né, mesmo o sindicato realmente ele não lutando tanto pelos direitos trabalhistas assim, às vezes é só a diretoria que ganha dinheiro mesmo, né? Mesmo assim, você tem que entender que a lógica nossa correta é que os trabalhadores, pessoal, a lógica é que os trabalhadores, eles que teriam benefício. Então, é a imunidade de impostos do sindicato dos trabalhadores, não é dos empregadores. Então, entidades sindicais patronais, não, é dos trabalhadores. Tá bem? Beleza? Maravilha, simples e fácil como tutinho na língua portuguesa. Ah, tá, acabei não comentando uma coisinha aqui interessante, gente. O ITBI, eu já falei uma outra oportunidade para vocês, né? O que é o ITBI? É o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Isso aqui, se você estiver vivo, e você passar o teu imóvel para outra pessoa, você vai ter que pagar ITBI. ITBI é a tributação alta, né? O ITCMD também é uma tributação alta. O ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Esse aqui é do Estado, tá? E esse aqui é do município, né? O ITCMD, ele tem uma variação da alíquota, e olha só, aquela palavra resolução, né? A resolução do Senado Federal, ela diz que é 8% o máximo do ITBI, mas os estados, eles vão variar. Tem estado que desculpa, o ITCMD. Tem estados que o ITCMD é mais barato, é 2%, 3%, 4%. Então, existe a variação da alíquota do ITCMD nos estados. Mas o teto foi estabelecido, ó, só por uma resolução do Senado Federal. Por isso que é importante a gente prestar atenção o tempo todo no cursinho, porque quando você sabe o que significa a palavra resolução, fala assim: nossa, que da hora! É um papel que o Senado Federal fez e ele que estabeleceu o limite das alíquotas. Beleza, olha só. Pronto, você vê que é um ato, né, normativo primário. Ele tem ali um negócio escrito nele que é o limite do valor da alíquota do ITCMD. E você já me ouviu falar que a alíquota nada mais é do que um número que multiplica pela base de cálculo e sai o valor que você tem que pagar de tributo, tá? E aqui, voltando para o ITBI. O ITBI, gente, do município, ele tem também, né, uma alíquota, é, e aí é o seguinte, quando você faz uma transmissão de bens imóveis, acabei de falar, você vai pagar ITBI. Agora, como que você protege o seu patrimônio? Imagina o seguinte, ó, o seu pai, ele, antes de falecer, ele vai passar os bens para você. Se ele passar os bens para você, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar ITBI? Vivo. E se ele morrer? Vai pagar ITCMD? Morto. Morto paga, vivo paga, qualquer coisa vai pagar. Então, o que eu faço, Rafa, para proteger meu patrimônio pessoal? Para proteger. Meu pai ele quer fazer aí umas coisas para nós, mas a gente vai pagar muito tributo. Então, você vai pagar uma pessoa especialista nisso aqui e ela vai fazer para você. Né? Uma proteção patrimonial. É bem difícil conseguir isso, né? Mas você faz o quê?
Você pega o imóvel, teu pai lá tem um imóvel, ele pega o imóvel que ele tem, e aí ele monta uma PJ e ele transfere o que? O patrimônio do imóvel para a PJ. Por quê? Porque ele tem imunidade de ITBI, certo? Imunidade, ó, imunidade. Certo? Isso aqui é, sabe as holdings familiares? Né? A holding familiar, eu lembro que uma vez eu vendi uma época esse tanto aí, né? Esse tanto não, eu vendi holding familiar para algumas pessoas e o pessoal não dava muito crédito, né? Eu acho que, enfim, não dava muita moral, né? Mas era tudo verdade, era só fazer. Hoje dá para fazer ainda, mas é mais difícil de fazer, né? Aí você contrata um especialista, aí o especialista cobra um valor teu, né? Que é mais barato que o tributo que você vai pagar, né? Aí a pessoa, né? Não dá moral, ela fala assim, exatamente, fala isso aí, será que é bom negócio? E aí, pessoal, mas se for tudo certinho, patrimônio, porque assim, uma pessoa jurídica ela existe, né? Então, se a pessoa jurídica existe, né, você quer assim, o pessoal mais simples, às vezes não confia tanto, né? Mas o Estado ele te dá umas oportunidades também, né? Também te dá oportunidades. Aí, vamos lá. Ó, é, temos aqui a Organização Mundial do Comércio, buscar mecanismos de solução de controvérsias. Não fica a pessoa que busca, né, o mecanismo de solução não fica impedido de buscar a resolução depois por bons ofícios. Ah, tá. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Nossa, já passou da hora. Ó. E... Gente, acontece, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, né? Ela é um organismo internacional. A força do organismo internacional é dada pelos membros que criaram esse organismo internacional. Então, os países que criaram a OMC, eles deram poder para a OMC que eles quiseram dar. E um desses poderes é o seguinte, ó, eu vou aqui, por exemplo, vem o Brasil aqui, né? E vem aqui também, vai a Itália. Eles têm um conflito comercial, tá bom? E aí eles levam isso para resolução, né, da OMC. Fala assim, ô, você poderia é, nos ajudar? Pede ali, uma ajuda para poder resolver o conflito, né? Aí a OMC ela pode ajudar a resolver o conflito, tá bom? Solução de controvérsia. E aí, se não der certo, pessoal, nada impede é, de dar uma resolução de outra forma, tá? Então, assim, você pede uma recomendação, né, uma ajuda, uma recomendação. E aí, se não der certo, fala, ó, a gente não conseguiu entrar em acordo pela OMC, não. A gente, aqui, a OMC não é guerra, não, tá? A OMC é a Organização Mundial do Comércio, tá bom? Não é a ONU, a Organização das Nações Unidas, não. É a OMC, a Organização do Mundial do Comércio. É igual o Mercosul aqui no Mercosul. O Mercosul aqui no Mercosul, ótimo, né? Igual o Mercosul aqui no Brasil, né? Argentina, né? E tudo mais. Esses países aqui do Sul da América. Então, você pede uma recomendação, se não der certo, não tem problema nenhum em você resolver isso aqui depois de outros modos, né? Tem os bons ofícios, que é uma forma de resolver, negociação, né? Negociação, tá? Tem outros modos de você resolver. Quando eles perguntam os conceitos disso, pessoal, é difícil mesmo acertar tudo, né? Como é que é a mediação e a conciliação, né? Mediação, tá? Então, nada impede, se der errado a recomendação, você fazer ali uma resolução por meio dessas outras formas de solução de controvérsia. Tá bom? Deixa eu ver. Aí, nesse casinho aqui, gente, a gente levou para resolver aqui o problema na OMC, não deu certo, ou alguém perdeu. Então, aqui, pessoal, quem perdeu, recorre, né? Um dos dois, a pessoa recorre, se ela perder. Aí, se tiver aqui um interessado, por exemplo, imagine que a Espanha seja interessada. A Espanha, ela é um terceiro interessado. Terceiro interessado. A Espanha ela não vai poder recorrer, tá? Ela não pode recorrer. Quem recorre é somente as partes interessadas somente as partes do conflito. O terceiro interessado ele não recorre. O que ele pode fazer é opinar, né? Ele pode ir lá, ele pode ser ouvido para a resolução do conflito,
tá bom? Fala, gente, ó, vamos resolver isso aí. Aqui tá muito perto da França, da Espanha, a gente consegue uma boa relação aqui. Vamos deixar os Estados Unidos para lá. Vamos fazer o nosso sucesso aqui. É possível também que isso aconteça. Tá bom, gente? Outra coisa bem simples é que filho paga pensão para pai ou só pai que paga para filho, né? Ah, Fé, isso é óbvio, né? Então, é óbvio, mas você vai perguntar na prova da B. Isso aqui várias vezes. Já perguntou também recentemente se é possível que um avô peça pensão para o neto, gente, tá? Isso, assim, é questão de direito humano, né? É bem tranquilo também. Então, é possível, sim, que um avô peça pensão para o neto, o filho pedir para o pai pedir para o filho, tudo isso é possível. O marido pedir para a esposa, gente, tá? É possível, sim, certo? Ah, Rafael, não é não sei o que, é sim, é possível pedir, porque imagina o seguinte, ó, imagina que você seja casado com uma mulher que é influenciadora digital, né? Então, beleza. Se você é casado com essa pessoa que é fazendo digital, às vezes ela trabalha muito, ela tira muita foto, faz muito vídeo, e você tá ali em casa também. Você acaba assim, como ela ganha muito dinheiro, 100 mil por mês, 200 mil por mês, o padrão de vida teu mudou, né? E você quer saber? Você não vai trabalhar fora. É muito melhor você ficar o dia inteiro cuidando dos seus 3, 4, 5 filhos. Você que cuida ali como homem, tá tranquileba. Fica ali, a tua esposa tá fazendo os vídeos, não é cansativo, mas é um trabalho também, mas tá hypando, né? E você acabou largando, você deixou de ser, ela tá ganhando lá, vai, 500 mil, você deixou de ser juiz, você deixou de ser promotor, sei lá, você alargou sua empresa, e aí você fica com ela muito tempo, 10, 15 anos. E aí um dia vocês entram em divórcio e você não colocou muitos bens no seu nome, né, durante esse período. Era uma comunhão, uma separação total de bens. E é possível sim que o homem peça pensão para a mulher, né? É possível também, certo? Ah, Rafael, essa história que você contou aí, ela tá bem cara de mulher de homem. Então, gente, mas também é cara de homem e mulher. Hoje em dia você tem muitas influenciadoras digitais, é, que elas são muito famosas, ganham muito dinheiro e o marido não ganha tanto dinheiro quanto ela, tá? Mas ele também tem a profissão dele, também ganha dinheiro, né? Mas ele não ganha tanto quanto ela. De primeiro, uma mulher ganhava dinheiro com o corpo ali numa Playboy, por exemplo, né? Beleza, R$ 1 milhão. Hoje não, hoje a mulher fica ali na casa dela com uma roupa curta, com um biquíni ali, e aí o patrocínio dela é mais alto, ela ganha uma Playboy por mês, certo? E o marido não ganha 1 milhão por mês, tá? Então ele pode entrar com uma ação também para pedir, né? Sem problema nenhum, para pedir também uma pensão. Beleza, gente? Tranquilo? Vai lá fazer essa segunda etapa. Essa aí agora é uma tragédia, tá? Mas fazer o quê, né? Você tá na chuva é para se molhar. Vai fazer lá a parte 2 dessa prova 13, gente, né? Tragédia, essa prova, afim, tragédia. Grega, braba, tipo Troia.